Lição de terça-feira, quanto mais. Na lição de hoje, basicamente o autor está trabalhando essa ideia dessa frasezinha, onde divide a história que Jesus contou com a aplicação do que ele queria dizer. Que diz, isto é o que quero dizer. Aí ele fala, peçam e conseguirão, busquem, acharão, batam e alguém abrirá a porta. Isso tudo dentro de qual contexto? Eu acho que isso tudo se encaixa basicamente em uma palavra, que era uma palavra que para os discípulos acho que soou no primeiro momento assim até meio estranho. Foi quando Jesus olhou para eles e disse o seguinte, vocês querem aprender a orar? Então vamos lá. Você vai virar e vai falar assim, ó, Pai nosso que estás nos céus. Eu acho que nesse momento os discípulos eram aquela arrepiada, porque calma aí, como é que eu vou chamar Deus de Pai? Não era uma coisa normal, não era algo assim, onde as pessoas utilizavam Deus de alguma forma para eles, era assim, muito distante. Agora Jesus vira e fala assim, você pode chamar Deus de Pai. Eu não sei se você teve pai, eu não sei se você conviveu com ele, se você teve uma relação de amor, de proteção. Graças a Deus eu tive um pai que cuidou de mim, que me deu muito amor. Infelizmente esse ano meu pai veio a falecer, mas eu me lembro com muito carinho quando eu era garotinho e a gente ia atravessar uma rua e aí ele segurava a minha mão, sabe aquela mão que eu sempre tive a sensação de que ela era uma mão forte, uma mão segura. Eu atravessava a rua com ele com segurança de que ele sabia o que estava fazendo. Esse é um aspecto. O outro aspecto é de que meu pai ele era alguém assim acessível. Então eu chegava para conversar com ele e eu sentava no colo dele, eu abraçava, eu dava um beijo nele, ele dava um beijo em mim. Ou seja, a gente tinha era uma união e ele era acessível. Quando Jesus falou, discípulos, olhem para o céu e digam a Deus e chame-os de Pai, ele estava dizendo, ele é acessível. Só que também tem um outro detalhe. Meu pai era meu amigo, meu pai ele me ajudou muito. Eu tinha segurança nele. Meu pai eventualmente me deu algumas correções, isso é verdade, não vou negar para vocês, mas toda a correção que ele me deu, eu tinha a impressão de que aquilo ali era o ápice do amor e não uma violência, você está entendendo? Então, quando eu olho para isso, eu também entendo que o Deus Pai é aquele que eventualmente ele não responde o que eu estou pedindo e ele me dá algum tipo de correção para eu aprender algum tipo de lição. E aí, uma outra questão. Meu pai era meu amigo, meu pai era próximo, meu pai era acessível, mas quando eu falava com ele, eu falava assim, o Senhor. Eu sei que alguns podem achar isso extremamente antigo. Ah, pastor, não precisa, chama meu pai de você, tá tudo certo. Não estou aqui dizendo que tem que chamar de Senhor. Mas eu gostava, por quê? Porque meu pai era meu amigo, mas eu sentia que ao chamá-lo de Senhor, eu tinha um outro nível de respeito com ele. Que eu não tinha com os meus amigos, ou que eu não tinha com outras pessoas. Ele é o meu pai, entendeu? Então eu acho que a gente precisa dar uma equilibrada entre uma visão de um Deus que é como se fosse ausente, e ele não é ausente, e um pai daquele fanfarrão, aonde não interessa como é que eu chego até a presença dele, não interessa como é que eu que tipo de coisa que eu falo para ele, eu acho que a gente tem que ter respeito, sim. Tá? Inclusive com o nome do próprio Deus. Ele falou assim, não tome meu nome em vão. Então ele é seu pai? Ele é seu pai, mas ele merece respeito, porque além de ser seu pai, ele também é seu Deus. Mas não se esqueça, é um Deus que é pai.